No dia seguinte, foram ultimadas as providências para que o escritório pudesse entrar em funcionamento. A assinatura do contrato de locação, a aquisição dos móveis, a instalação das linhas telefônicas e a regularização da firma por parte de um despachante. No final da tarde, Otávio manteve contato com Afonso e convidou-o para ir ao seu apartamento após o término do expediente do ministério. Otávio havia planejado viajar na quinta-feira, pela manhã, para o sul e pedir à Bárbara que se preparasse para irem juntos. Quando teve certeza de que as principais tarefas estariam resolvidas naquela quarta-feira, confirmou a data com ela e os dois acertaram o horário do voo. Bárbara respondeu que a data era perfeita, pois teria a tarde do dia da viagem e toda a sexta-feira para tratar dos assuntos do marido, e sendo assim, o sábado e o domingo seriam reservados exclusivamente para eles. Arthur já havia concordado que ela marcasse suas viagens nas quintas-feiras. O ministro já considerava o divórcio irreversível, restava apenas aguardar a data estabelecida por ele. À noite, como havia combinado, Afonso foi ao apartamento de Otávio e este empenhou-se para convencer o amigo das razões que determinaram a volta à capital, esforçando-se para não pairar qualquer suspeita sobre os motivos secretos. Aparentemente, Afonso ficara convencido com os argumentos, mas demonstrara preocupação com um ponto. E o ministro Arthur? Você o fez crer na impossibilidade de se ausentar da sua cidade. Não quero de forma alguma que ele desconfie dos motivos reais da sua demissão. Deixa isso comigo. Comenta com ele sobre a minha volta. Veja se o convence a continuar me convidando para as festas na mansão. Use um bom argumento, diga-lhe que as tulipas não me saem da lembrança. Eu aperfeiçoo os detalhes, não lhe trarei qualquer transtorno. A obsessão de Otávio para descobrir até onde se estendiam os tentáculos da corrupção e a expectativa de poder contribuir para debelá-la transmitiam-lhe uma segurança fora do comum. Agora, tratemos de assuntos profissionais. Voltei à capital com o intuito de colocar o escritório da minha empresa para funcionar e é mandatório mostrar serviço. Cadastrarei a firma nos ministérios que, na minha avaliação, podem vir a ser utilizadores dos nossos serviços, isso inclui o seu. Havendo alguma licitação cujo serviço se enquadre na gama das nossas atividades, não tenha dúvida, apresentaremos proposta. Afonso levantou-se, mostrou uma expressão de constrangimento no rosto e falou: Como me arrependo de tê-lo convidado para trabalhar comigo no ministério. Estava tudo tão bem equacionado. Você tumultuou todo o processo. Afonso demonstrava revolta e, no fundo, censurava-se por ter incluído o amigo em seus planos de enriquecimento ilícito. Ia subindo o tom de voz enquanto prosseguia com as lamentações. Acredite, é desgastante tratar deste assunto. Sempre fomos como irmãos, e é assim que ainda sinto. Mas os envolvimentos profissionais não podem ser prejudicados por sentimentalismo. São do seu conhecimento os interesses que envolvem as transações no ministério? Não há como mascarar no atual contexto, portanto, infere-se que, para prestar serviços, só pagando a propina de praxe. Por enquanto, vamos deixar as coisas como estão. Quando surgirem os entraves, decidiremos como removê-los. Otávio falou de forma a deixar claro que não tinha a intenção de discutir tal mérito. Afonso despediu-se sem conseguir esconder suas preocupações. Na quinta-feira, no aeroporto, Otávio e Bárbara entraram separados na fila de embarque, mas ficaram lado a lado no interior da aeronave. A estratégia montada pelos dois para viajarem em poltronas da mesma fila vinha funcionando perfeitamente. Sentados, os braços se tocavam e, às vezes, as mãos também. Entretanto, tinham atenção aos detalhes para não ficarem suscetíveis a comentários maldosos. Só não conseguiam esconder a felicidade estampada nos rostos sempre que estavam juntos. Chegaram ao sul e cada um seguiu o próprio destino. Naquele mesmo dia, Otávio relatou a Oscar as providências tomadas. Não havia mais dúvidas para o presidente e proprietário da firma de que a criação do escritório iria se traduzir em um bom negócio. Oscar deu carta branca a Otávio para que prosseguisse com as medidas julgadas convenientes. Otávio e Bárbara, depois de completarem suas tarefas oficiais, finalmente puderam se dedicar inteiramente um ao outro.
Decidiram voltar aos mesmos locais em que estiveram no primeiro encontro naquela cidade, com uma diferença: sem atividades esportivas. Na floresta, em um descampado, acomodaram-se em uma mesinha de pedra, com seus bancos, também de pedra. Conversaram, às vezes animadamente, outras com um certo amargor, por não poderem dar maior vazão ao grande amor que sentiam, mas convencidos de que nada os demoveria do objetivo de esperar o tempo que fosse necessário para assumirem aquela ligação tão forte. Abraçavam-se e beijavam-se, apertavam-se as mãos, acariciavam-se nos braços e nos rostos. A chama do amor e da paixão mostrava-se no auge. Entretanto, Otávio cumpria a promessa de não mencionar sexo até a realização do divórcio. Parecia algo fora de moda, mas era o desejo dela. Estamos perto da capela, vamos ver se está aberta? Perguntou Bárbara. Estava aberta. Poucas pessoas no interior. Uma senhora, ajoelhada, rezava junto ao altar. Um casal, sentado em um dos bancos, com o olhar fixo nas imagens santas de um pintor local, tinha ao lado a filhinha, que pulava intermitentemente do genuflexório para o piso de madeira. Em pé na lateral da nave, 3 moças e um rapaz comentavam a singeleza da capela. Bárbara dirigiu-se em sussurro a Otávio. Sinto-me bem nos templos, neles podemos meditar em plenitude. O silêncio, a paz, a sensação de leveza. Aqui, as preocupações dissipam-se e renascem as esperanças. Se tivéssemos um órgão tocando, o envolvimento seria ainda maior. Especialmente neste local, onde a mata abraça a capela, envolve-a com o ar puro, com os perfumes, com o marulhar do rio, com o canto dos pássaros. Já lhe disse que não vou me casar, mas, se não pensasse assim, e se o candidato a marido concordasse, casaria aqui. Eu concordo. Ambos riram baixinho e ela rebateu. Fico envaidecida, mas como já lhe disse, não me casarei outra vez. Vou me ajoelhar junto ao altar e rezar com fervor. Talvez, assim, consiga um milagre. Conto com a ajuda de Deus para reverter a sua decisão. Continuaram sorrindo e abraçaram-se. Estavam sós na capela naquele momento. Permaneceram de mãos dadas, olhos fechados, usufruindo de momento tão raro. Não só pelas poucas oportunidades de estarem juntos, mas também pelo contraste com a vida frenética das grandes cidades. Necessitavam estender ao máximo aquele momento de introspecção. Após o longo silêncio, Bárbara foi quem falou primeiro. Apesar de estarmos convictos de que iremos esperar o tempo que for necessário para ficarmos definitivamente juntos, às vezes, quando a solidão maltrata, fico temerosa de entrar em desespero. Temos um longo período até eleições. Para você será menos difícil, pois estará envolvido com as novas atividades da empresa. E eu, com o projeto de Sevilha na fase final, com os dias se arrastando à espera apenas de um telefonema seu, será que vou suportar? Além dos encontros aqui no Sul, não temos a certeza de quando vamos nos encontrar. Antes, tínhamos as recepções, as cerimônias, que mesmo não atendendo completamente aos nossos anseios, pelo menos nos proporcionavam o prazer de, vez por outra, estarmos juntos. Daqui em diante, nem isso. Tem razão, precisamos de muita paciência. Somente a certeza de que um intenso sentimento nos une poderá nos ajudar a suportar uma espera tão longa. O que posso sugerir é que escolha algumas propostas de serviço das várias que recebeu, e assim, ocupe seu tempo com algo que lhe é prazeroso. Havia pensado nisso e abandonei a ideia. Estava decidida a não me envolver com compromissos de trabalho até a dissolução do casamento. Mas isso foi na época em que você estava no ministério, pois, mesmo com toda a dificuldade, conseguíamos nos encontrar nos eventos e não queria que as minhas atividades atrapalhassem os raros encontros. Entretanto, com a reviravolta ocorrida com a sua demissão, comecei a reconsiderar aquela decisão. É provável que escolha alguns projetos para ocupar o tempo. As atividades vão nos ajudar a ter a sensação de que o tempo de espera não será tão arrastado. Vamos almoçar? Dirigiram-se ao restaurante, onde almoçaram na única vez em que estiveram na floresta. Diferentemente daquele primeiro encontro no Sul, quando estiveram comprometidos com atividades esportivas, desta vez priorizavam a conversa, o envolvimento afetivo,
e procuravam prolongar ao máximo o tempo que permaneciam em todos os locais. Havia sido assim nos bancos de pedra, da mesma forma na capela, e não foi diferente no restaurante. Foram dos últimos a deixar o espaço. Dirigiram-se para os fundos do imóvel e Bárbara, segurando a mão esquerda de Otávio, disse: Lembra da enorme borboleta azul que encontrei em um dos arbustos, lá no final do gramado? Vamos ver se encontramos outra. Sem esperar resposta, desceu as escadas de pedra, permeada com vegetação, correndo e puxando Otávio pela mão. Olha, está lá, no mesmo arbusto. Não é a mesma, é claro, vou pegá-la. Largou a mão de Otávio, pegou a borboleta com os dedos polegar e indicador da mão direita e exclamou feliz: Olha como é linda! Repara como é grande. Viu alguma vez um azul mais bonito que este? E as medalhinhas marrons, como tatuagens no azul? Não há perigo de machucar a borboleta? Claro que não, se houvesse perigo não a seguraria. Vou soltá-la. Soltou a borboleta, ela volteou no espaço e foi se acomodar em um arbusto mais alto. Olha o esquilo, Otávio. Ali no chão, do outro lado da cerca. E os macaquinhos naquela árvore. Ah, que vontade de ficar aqui para sempre. É claro que não iriam ficar lá para sempre. No dia seguinte, domingo, como haviam combinado, desejavam repetir os locais que estiveram naquele final de semana inesquecível, almoçaram no Clube Naval e jantaram no restaurante, na orla da lagoa ao som, sofrido, das guitarras portuguesas. As despedidas iam se tornando cada vez mais dolorosas. Naquela noite, protelaram-na a tal ponto que só de madrugada regressaram para suas casas. No dia seguinte, Bárbara voltou para a capital. Otávio só retornou na terça-feira. Aproveitou a segunda-feira para visitar os pais no sítio, localizado na serra, o que não fazia havia algum tempo.